Como foi que ele conseguiu? Como foi que Paulo conseguiu? Nós podemos dizer que Paulo foi o missionário mais eficaz, pelo menos do início da história do cristianismo, e de tal maneira ele foi eficaz que podemos dizer que Deus o usou para mudar a face do cristianismo em termos de expansão e de doutrina. Antes de Paulo surgir, a fé cristã tinha-se mantido essencialmente como um segmento do judaísmo. A fé cristã era uma extensão da fé hebraica e se propagava essencialmente entre os judeus. Depois do apóstolo Paulo, o cristianismo mudou. A religião cristã se tornou universal dentro do Império Romano, abrigando inclusive mais gentios do que judeus. Foi através da instrumentalidade de Paulo que o cristianismo se libertou de muitas amarras do judaísmo e se tornou algo que podia andar com as suas próprias pernas. Como é que um homem sozinho, bem, ele não estava completamente só, mas como é que este homem só pôde ser tão eficaz em termos de evangelização? Podemos dizer que ele avançou ousadamente para os grandes centros do seu tempo, cidades grandes, importantes, como Filipos, como Éfeso, como Corinto. E ele chegou nestas cidades com pouco mais do que a coragem que Deus lhe dava e um ou outro companheiro. Mas depois de algum tempo de trabalho, ele deixou igrejas cristãs fortes plantadas, igrejas que se propagaram e que duraram séculos. Ele pregou desde a Palestina até provavelmente à Península Ibérica, passando por Roma. Qual seria o seu segredo? É claro, irmãos, que o segredo número 1 de Paulo seria a capacitação de Deus, mas também é evidente que havia algo que movia este homem e que deve servir de exemplo para nós, para a sua evangelização ter sido tão eficaz. E escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta que nós temos estado a ler a cada domingo, nós podemos perceber alguns sinais, algumas razões pelas quais o apóstolo Paulo era tão eficaz na sua evangelização. Abra a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Nós vimos na semana passada que Paulo acabara de dizer aos crentes da igreja de Corinto a respeito da questão das carnes sacrificadas, que apesar de haver direitos que nós temos, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, devíamos abrir mão destes direitos se isso prejudicasse de alguma maneira o seu irmão ou a igreja. E Paulo então dá um exemplo dele mesmo. Ele diz: eu fiz o trabalho da evangelização, vim plantar esta igreja neste local, eu tinha direitos, vários direitos, por muitas razões, abri mão deles. Entre eles, não aceitei receber nenhum sustento por parte da igreja para não prejudicar de maneira nenhuma o crescimento do Evangelho aqui. Mas tendo iniciado a falar da sua pregação, que era algo que realmente mexia com o coração dele, ele não se conteve e ele continuou então a escrever um bocadinho a respeito daquilo que representava para ele falar de Jesus. E veja, irmãos, o que ele diz. 1 aos Coríntios 9, a partir do verso 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prémio. Mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prémio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda alguns. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém.
E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Assim subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Lendo este texto, irmãos, eu consigo compreender um pouco mais das razões pelas quais o apóstolo Paulo era tão eficaz na sua evangelização e queria brevemente compartilhar com os irmãos 8 razões que eu vejo nesta passagem que faziam com que a evangelização de Paulo fosse tão eficaz. Primeiro, Paulo era eficaz na sua evangelização porque ele se sentia constrangido. Ele diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu faço porque é obrigação, não há como não anunciar. Ai de mim! Eu me sinto apertado, eu tenho que evangelizar, eu preciso falar de Jesus. Era como respiração para ele. Paulo não coloca o evangelizar ou o falar de Jesus como uma possibilidade. Ele o coloca como uma necessidade, uma obrigação, nascida do seu amor e da sua gratidão para com Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, ele vai mencionar novamente isto, e a certa altura ele vai dizer assim: o amor de Cristo nos constrange. Quando paramos para pensar no que Jesus fez, no sacrifício dele por nós, e percebemos que ele nos deixou, sermos nós os responsáveis de contar isto aos outros, nos sentimos obrigados. Não é possível não contar. Não é possível calar uma informação tão importante quanto esta. Imagine, irmão, que a nossa população, de um modo geral, imagine, era afetada por uma doença grave. Doença esta que era visível. Começava a afetar a superfície das pessoas, a sua pele ficava cinzenta, ficavam cheios de escamas no seu rosto, com os olhos fundos, e assim que você saísse na rua, olhava e via pessoas à sua volta e estavam todos eles contaminados. E você, por um ato de graça, de misericórdia de Deus, tinha descoberto a cura. E tinha descoberto que a cura era uma coisa extremamente simples. Será que você conseguia sair na rua e ver estas pessoas todas andando neste estado, sabendo que estavam a degradar-se e que aquela doença podia levar à morte, e não contar às pessoas: olha, eu preciso lhe dizer, a cura para este problema é isto, assim, olha, venha cá, você quer saber como é que faz para se livrar disto? É muito simples. Eu consegui, eu fui alcançado. Olha, irmãos, nós às vezes perdemos o foco e parece que esquecemos que, muito mais grave do que qualquer doença, o pecado contamina o homem e o leva à perdição. Estão separados de Deus. E nós fomos tocados pela misericórdia do Senhor para compreender que o acesso outra vez a Deus é tão simples e tão gratuito, tão extraordinário. Fomos salvos pela graça, por meio da fé. Quando compreendemos isto, irmãos, e isto enche o nosso coração, nós nos sentimos constrangidos, como o apóstolo Paulo. A percepção do amor de Deus que nos alcançou, daquilo que Jesus fez por nós, do tamanho da graça, não permitia que ele simplesmente ficasse como se nada tivesse acontecido. Ele tinha que falar. Ele diz: é obrigação. Ai de mim se eu não falar. Ai de mim se eu não falar. Oh, irmãos, temos meditado no amor de Deus por nós. Temos recordado o que o sacrifício de Jesus representou para a nossa salvação. Temos tido em conta que não há outro caminho para a salvação e que nós recebemos este privilégio. Nós, só nós, a Igreja do Senhor. Quando estas noções encherem nosso coração, nós seremos tão bons evangelistas quanto o apóstolo Paulo, porque nos sentiremos constrangidos pelo amor de Deus a dizer às pessoas, e uma evangelização constrangida é extremamente eficaz. Por isso é que Paulo dizia: ai de mim. Ele estava apaixonado pelo Evangelho. Ele tinha que falar de Jesus. Mas a segunda razão, irmãos, é porque ele se sentia claramente chamado por Deus. Paulo dizia: se eu anuncio, não faço mais do que obrigação. Foi-me imposto, foi-me dado. E quem foi que tinha imposto este chamado? Os irmãos lembram-se? Paulo era um judeu, fariseu, era um homem que entendeu inicialmente que o cristianismo era uma farsa, que Jesus era um falso profeta, que o cristianismo estava a prejudicar a verdadeira religião, que era a religião judaica, e Paulo tornou-se o grande perseguidor da igreja. Ele caçava os cristãos. E não contente por ter conseguido expulsá-los de Jerusalém, porque Jerusalém ficou vazia, os cristãos foram-se embora.
Ele pediu documentação para outra jurisdição, porque a jurisdição dele era só ali na Judeia, para poder ir a Damasco, para poder caçar os cristãos de Damasco também. E no caminho, o texto bíblico nos diz que ele literalmente caiu do cavalo. Não foi por acaso, caiu mesmo. Uma luz veio sobre ele. Não é por causa disso que puseram esta luz aqui, não, irmãos. É que diziam que o pregador ficava muito escuro, então puseram a luz para ajudar a iluminar. Uma luz muito mais forte do que esta bateu sobre Paulo e ele caiu do cavalo, irmãos. E Deus falou com ele. Jesus falou com ele e disse: por que é que estás a perseguir-me? Senhor, quem és tu que eu persigo? Sou eu, Jesus. E naquela ocasião, Paulo recebeu de Deus um chamado, uma convocação para ser um pregador do Evangelho, para anunciar aquilo que Jesus tinha feito por ele. E ele se sentia claramente convocado por Deus. Ele não podia deixar de pregar e ele era um evangelista eficaz, porque ele sentia que Deus o tinha chamado, tinha dito: vai e faz. Mas, olha, irmãos, é interessante notar que o chamado que Paulo sentia ser tão particular é o chamado da igreja. Todos nós fomos chamados para ser testemunhas. Testemunha significa contar aquilo que aconteceu na minha vida. É muito difícil ser testemunha do outro. Eu sou testemunha daquilo que eu vi, daquilo que se passou comigo. Eu posso dizer da minha verdade. E nós todos fomos chamados para experimentar e para poder transmitir aquilo que o Senhor fez em nós. Nós somos os enviados de Jesus ao mundo. Ele nos chamou, Ele nos salvou e Ele nos preparou para que nós possamos fazer este trabalho. Quando estamos convictos de que somos chamados por Deus, certamente isto faz diferença na nossa capacidade de testemunho. Paulo era um evangelista tão eficaz, porque ele tinha a convicção do seu chamado. Mas, irmãos, em terceiro lugar, Paulo era um grande evangelista e tão eficaz porque ele tinha a certeza do que ele tinha que transmitir. Os irmãos veem aí, ele o faz de forma extremamente clara. Ele diz: eu proponho a graça do Evangelho de Cristo. Eu sei exatamente o que eu tenho que transmitir às pessoas. Ele repete várias vezes que o que ele está a transmitir é o Evangelho simples de Jesus. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai dizer assim: eu não quero saber de nada a não ser de Jesus crucificado. Esta é a minha mensagem. O resto não interessa. Ele sabia a mensagem de coração, sem dúvidas, com clareza absoluta. Ele não tinha qualquer dificuldade em definir em poucas palavras o que ele tinha que anunciar. Ele não perdia muito tempo, irmãos, com religião, discussão de teorias, regras doutrinárias. Ele falava à igreja aquilo que era preciso, mas a sua evangelização era muito simples. Anunciava de forma clara. Olha, o que vocês precisam saber é isto. O homem foi criado para viver com Deus. Deus nos amou e nos criou para nós vivermos com Ele. O nosso pecado nos separou de Deus, estamos perdidos e sem Deus não há solução. E a consequência do nosso pecado é a morte. E a única maneira de sermos salvos é aceitarmos o que Jesus fez por nós na cruz. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus como seu Salvador e será salvo. A mensagem era simples, demorava menos de 1 minuto a transmitir. E Paulo a repetia de tantas e tantas maneiras. Olha, irmãos, um evangelista que sabe claramente o que transmitir é bastante mais eficaz na sua mensagem. Nós às vezes perdemos tempo. Os irmãos me perdoem usar esta expressão, mas às vezes nós perdemos tempo vendendo a igreja. Nós não fomos chamados para anunciar a igreja, irmãos. Seja ela qual for. É bom que amemos a nossa igreja. É bom que possamos dar um bom testemunho da nossa igreja. É bom que tenhamos a alegria de convidar as pessoas para virem à nossa igreja. Sentimos satisfação e sentimos que o ambiente, o convívio, a amizade, a harmonia que existe na nossa igreja será bênção para essa pessoa. Mas nós não fomos chamados para pregar a igreja, irmãos. Fomos chamados para pregar Jesus. Ultimamente eu tenho desenvolvido um estilo de evangelização, vou compartilhar com os irmãos, é uma experiência minha. Não estou dizendo para nenhum irmão usá-la, mas tem sido a minha forma de evangelizar ultimamente. Tenho utilizado, sobretudo com o pessoal com quem trabalho, colegas de trabalho, médicos, enfermeiros, delegados de propaganda médica. Os irmãos sabem que os homens, quando se juntam para conversar, das primeiras coisas que se fala é de futebol. E começa-se logo a conversar sobre a bola. Enfim, parece que os homens não conseguem falar de outras coisas. E, aceitando este tema de conversa inicialmente, eu acabo por ter a oportunidade de falar a respeito de um jogador de futebol, atualmente,
que é um dos mais significativos do nosso país e que é um irmão nosso em Cristo. Eu dou testemunho deste irmão e digo, olha, e fulano tal, gosto imenso dele, não é só como jogador, é como pessoa. Porque ele é um homem que tem um caráter e tem uma vida diferente. Porque ele é um cristão evangélico, como eu também sou um cristão evangélico. E normalmente, irmãos, isto despoleta aquela pergunta clássica. E eu já tenho usado esta estratégia muitas vezes, irmãos, parece que dá sempre o mesmo resultado. A pessoa sempre pergunta, mas qual é a diferença? Qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica? E às vezes, irmãos, quando chega a esta pergunta e a esta oportunidade, nós perdemos tempo falando tantas coisas. Falamos sobre imagens, na nossa igreja nós não temos imagens, falamos os nossos pastores podem se casar, gastamos tempo e perdemos tempo a falar de coisas que não são importantes. Irmãos, é uma oportunidade fantástica esta, para nós falarmos diretamente do Evangelho. Quer saber qual é a diferença? Há uma diferença essencial, básica, fundamental, que diferencia tudo. Como é que nós somos salvos? Como é que nós andamos com Deus? Esta igreja diz que temos que fazê-lo pelas obras e nós queremos pela Bíblia que é por meio da fé, na graça, daquilo que Jesus fez por nós. É a oportunidade de pregar o Evangelho de forma clara. Irmãos, o apóstolo Paulo era um evangelista eficaz porque ele sabia o que ele tinha que transmitir. A sua mensagem era clara e ele ganhou tanta gente para o Senhor porque ele sabia exatamente para o que estava a trabalhar. De vez em quando nós temos a satisfação de ganhar alguém para Cristo e depois esta pessoa não fica na nossa igreja. E às vezes eu ouço algum irmão dizer assim, porque, caramba, trabalhamos tanto, e depois foi-se embora para outra. Irmãos, nós não trabalhamos para a nossa igreja só, nós trabalhamos para o reino. Continua no Senhor, louvado seja Deus. Foi ser bênção em outro local, aleluia. O apóstolo Paulo sabia o que queria. Ele tinha uma mensagem simples e clara para transmitir. E porque ele sabia o que ele queria, era um evangelista tão eficaz. Mas o texto, irmãos, deixa claro que o apóstolo Paulo era um evangelista tão extraordinário porque ele amava os perdidos. Isso é uma coisa que o texto evidencia e os escritos de Paulo normalmente mostram, é que ele sofria, literalmente, por ver as pessoas sem Deus. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e vemos que o apóstolo Paulo chegou às várias cidades, ele chegou a Atenas, e o texto a certa altura diz que ele interiormente estava angustiado de olhar e ver que os atenienses tinham centenas de deuses diferentes. Havia altares em todo o lado. E para que não corresse o risco de eles terem esquecido de adorar algum Deus, eles fizeram um altar, não puseram imagem nenhuma e colocaram ao Deus desconhecido. E Paulo se desesperou com isto, ele se angustiou com isto, ele sofria com isto. Ele se condoeu com a superstição dos pagãos de Listra. Ele almejava alcançar os habitantes da nossa península. Escreveu a carta aos romanos para que a igreja de Roma pudesse ajudá-lo a chegar até aqui. Ele queria vir pregar em Portugal. Para os nossos antepassados, muito lá para trás. Irmãos, era tão longe. Naquele tempo, Portugal era o fim do mundo. É lá na Ibéria, lá na Espanha, lá no fim do Império. Ele queria chegar lá. Havia gente lá que não tinha ouvido falar de Jesus. Ele queria vir. Ele queria ser o primeiro. Ele dizia, eu quero ir onde ninguém falou ainda. Não me interessa estar onde já tem crente aqui, então eu vou para lá, porque lá ainda não tem. Irmãos, ele era um evangelista eficaz, irmãos, porque ele sofria pelos perdidos. A sua pregação não era uma pregação zangada, não era uma pregação profética no sentido da condenação, não era proselitismo preocupado com os números, era amor, era compaixão. Ele falava da graça e do amor de Deus, chamava as pessoas ao arrependimento, mas ele sofria por eles. Não é possível anunciar a graça de Deus sem amor. Não é possível anunciar aquilo que Jesus fez por nós sem calor no nosso coração. Jonas é talvez o maior exemplo bíblico de alguém que pregou zangado. Ele pregou, quase que amarrado. Deus quase que, não, literalmente, né? Pegou no braço dele, virou, pôs assim para trás, agora vai lá e vai falar. E ele foi. Eu venho, o Senhor mandou, eu vou falar, vou lá. Mas eu não vou feliz, não. Eu vou falar, mas eu não vou falar contente. E ele chegou e ele despejou uma mensagem dura. Mas os irmãos lerem o livro de Jonas,
ficamos com a impressão que o livro de Jonas é muito mais uma mensagem para o povo de Israel sobre a forma de ver os outros povos do que propriamente sobre aquilo que aconteceu em Nínive. Aquilo que aconteceu em Nínive é mencionado de passagem. O livro trabalha realmente com o coração de Jonas, para que Jonas possa perceber que Deus queria corações compassivos. Deus queria um povo com um coração que olhava para os perdidos e sofria. O apóstolo Paulo tinha esse coração. É por isso que ele era um evangelista tão eficaz. E porque ele amava os perdidos, irmãos, a quinta razão, que é óbvia no texto, ele se contextualizava. Ou seja, porque ele amava os perdidos, ele fazia tudo para alcançar cada um no nível em que esta pessoa estava. Ele diz aqui: eu fiz-me judeus para com os judeus, gentil para com os gentios, fraco com os fracos, forte com os fortes. Eu fiz tudo para com todos. Quantas vezes, irmãos, nós falhamos na nossa pregação porque nós queremos que a pessoa esteja no nível em que nós estamos. Nós ainda fazemos o quê? Nós criticamos a pessoa, falamos mal da pessoa, olhamos mal e ainda vamos embora zangados porque esta pessoa não consegue compreender. É ignorante, não percebe nada disto, não sabe nada a respeito da fé, não sabe nada a respeito do Evangelho. Como é que é possível esta pessoa estar assim nesta situação? Irmãos, o texto bíblico nos diz que o apóstolo Paulo tinha a preocupação de alcançar o seu auditório onde o seu auditório estava. Em Antioquia, se os irmãos lerem a pregação de Paulo em Antioquia, ele pregou numa sinagoga. E ele cita o Antigo Testamento fartamente, porque eram judeus que conheciam o Antigo Testamento, era natural que ele o fizesse. Mas quando ele pregou em Listra, logo depois, ele pregou para pagãos, nunca tinham ouvido falar do Antigo Testamento. Ele não cita nem uma vez o Antigo Testamento, porque aquelas pessoas não conheciam. De que é que servia ele falar de Isaías e Jeremias se eles nunca tinham ouvido falar dos profetas? E quando ele pregou em Atenas, entre filósofos, ele usou o seu estilo de conversa, a maneira como os filósofos gostavam de trabalhar, de perguntas e respostas, para desafiar a sua mente. Nós não podemos alcançar as pessoas onde nós gostaríamos que elas estivessem. Jesus explicou isso através de uma parábola muito simples. Ele diz: não lancem as vossas pérolas aos porcos. E normalmente nós lemos esta parábola e achamos que, pois com certeza, os porcos, realmente os porcos. Irmãos, a parábola não é sobre os porcos. Nós perdemos o alvo da parábola. A parábola não é sobre porcos, irmãos. A parábola é sobre o idiota que estava a lançar pérolas aos porcos. Nós nos concentramos nos porcos. São os porcos. Mas, irmãos, pense na cena. Pense na parábola de Jesus. Imagine que você chega ao pé de um chiqueiro e vê alguém que se aproxima com um saco cheio de pérolas bonitas, e depois chega ali aos porcos, chama os porcos e começa a jogar pérolas para eles. O que é que você ia dizer? Chamem rapidamente a urgência psiquiátrica. Ponham este homem imediatamente no hospital com uma injeção calmante. É completamente louco. Está a lançar pérolas aos porcos, é doido. É essa a ideia, irmãos. É isto que Jesus está a transmitir na parábola. Está a dizer, vocês têm que estar ao nível de quem vocês estão a alcançar. Vocês têm que alcançá-los no nível certo, senão vocês serão um grande tolos. Mas Paulo não era um tolo. Ele sabia como alcançar aqueles a quem ele falava. O bom mensageiro sabe dar a mensagem de tal modo que seja entendido à altura daqueles que o estão a ouvir. E porque Paulo amava as pessoas e os perdidos, ele contextualizava-se falando ao seu nível e ele sacrificava tudo pelo Evangelho. É a conclusão óbvia do amor de Paulo para com as pessoas. Ele decidira abrir mão de tudo para facilitar o seu trabalho. Ele abrir a mão de um salário, ele trabalhava para se sustentar. Ele abrir a mão de ter uma esposa, porque ele aceitou o celibato de forma voluntária e consciente, entendendo que facilitava o seu trabalho de pregação. Ele deixou o conforto da sua gente, da sua língua, da sua terra. Ele deixou de ter uma casa sua, um lar com conforto. E nós vemos o apóstolo Paulo viajando de um lado para o outro quase de forma contínua. Ele é preso, é açoitado, é torturado, é lançado na prisão, sai de novo, é apanhado outra vez. Acidentes, prisões, naufrágios, tortura, fome. Ele dizia a certa altura: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Fui torturado por Jesus. Estou tranquilo em relação a isso, porque eu combati o bom combate. Combati o bom combate. Muitos querem seguir a Jesus como aqueles homens que nós encontramos no texto de Lucas. Eles estavam prontos para servir a Jesus desde que Jesus tivesse uma boa casa,
desde que Jesus lhes permitisse tratar dos seus compromissos sociais, familiares, etc. e tal. Eles queriam seguir ao Mestre, mas não queriam deixar de usufruir de tudo o que eles achavam essencial na vida, do seu próprio conforto. Mas Paulo foi eficaz, irmãos, foi um instrumento nas mãos de Deus, porque ele estava disposto a abrir mão de tudo para ganhar alguns. O texto é muito claro, para ganhar alguns. Mas em sétimo lugar, irmãos, Paulo foi um evangelista tão eficaz porque ele tinha em vista o galardão. A gratidão e a paixão de Paulo seriam suficientes, mas ele ainda tinha os olhos naquilo que o Senhor tinha-lhe permitido, porque Deus tinha-lhe dito, e ele tinha a certeza de um galardão futuro. Não havia glórias na terra que se comparassem àquilo que o aguardava na presença do Senhor. Ele usa o exemplo dos atletas. Ele diz, vocês veem os atletas? Os atletas se esforçam muito. Abdicam de muita coisa para poder ser atletas de alta competição. Eles não comem qualquer coisa, comem a alimentação certa, dormem as horas necessárias, fazem exercícios diários. Acha que o atleta todos os dias de manhã, quando levanta, diz assim, estou cheio de vontade de fazer abdominais. Apetece-me imenso correr agora 5 km, estou mesmo cheio de vontade. E lá fora está a chover e está frio, e a temperatura desceu. Irmãos, ele levanta à mesma hora de sempre, ele veste a sua roupa e ele vai lá para fora correr 5 km. Quer queira ou não. Porquê? Porque ele tem em mente, eu tenho que chegar na tal competição com condições. E para quê, irmãos? Para quê? Para ganhar uma medalha, eventualmente. Para ter a sua fotografia na primeira página do jornal. No tempo do apóstolo Paulo, as competições atléticas gregas e romanas, inclusive, davam coroas aos vitoriosos que eram louros. Era uma coroa vegetal. Como ele diz aqui, era corruptível, durava pouco tempo. E Paulo dizia, se os atletas do mundo abdicam de tanta coisa para ganhar uma coroa que murcha em 2 semanas, nós vamos ganhar uma coroa eterna. O Senhor nos garantiu um galardão no céu. Já imaginou o que é chegar à presença do Senhor? Além de toda a alegria extraordinária que é ver a face do seu Salvador, aquele que o amou tanto, que a amou tanto, que deu a sua vida na cruz por si, mas ainda por cima ele vai lhe dizer, bem está, servo bom e fiel. Que o teu galardão pelo trabalho que tu fizeste. Irmãos, acho que a única coisa que nós vamos poder fazer é como fazem, não é, os anciãos no livro do Apocalipse, é pegar em alguma coroa que o Senhor nos dê e cair de joelhos e entregar de novo a coroa a Ele e dizer, Senhor, nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Tudo aos teus pés. Mas Paulo tinha este entusiasmo por causa do seu galardão celestial. Às vezes, irmãos, quando nós olhamos para a realidade deste mundo, fica meio confuso perceber que os crentes às vezes se agarram tanto à vida. Não estou a dizer que nós devemos deixar esta vida de qualquer maneira, mas quando o Senhor se aproxima o nosso tempo e o Senhor quer nos chamar, meus irmãos, se nós cremos no que a Bíblia diz, é muito melhor partir e estar com Cristo, diz a palavra de Deus. Que maravilhoso será quando chegar esta hora para nós. E por último, irmãos, o apóstolo Paulo era um evangelista tão eficaz, porque ele queria deixar o seu exemplo para aqueles que o acompanhavam. Paulo não queria ser apanhado como uma fraude, ele não queria ser encontrado como alguém que tinha trabalhado tanto e lutado tanto e afinal no fim tinha falhado. Ele era tão intenso, tão genuíno, tão verdadeiro, tão esforçado, porque ele sabia que tinha tanta gente a olhar para ele. Sabia que tantos o acompanhavam de perto. Sabia que era ele exemplo para tantas vidas. E ele não queria ser condenado naquilo que ele mesmo condenara. Ele queria ser exemplo até ao fim. E daí que quando ele escreve a sua última carta, combati bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me espera o galardão que o Senhor separou por mim. Irmãos, como foi que Paulo conseguiu? Foi assim que ele conseguiu, irmãos. Foi assim. Ele conseguiu porque ele era constrangido pelo amor de Cristo, convicto do seu chamado por Deus, claro em relação àquilo que devia anunciar. Porque ele amava os perdidos e por isso ele se contextualizava ao seu próprio nível, custasse o que custasse, abrindo mão de tudo por amor ao Senhor, certo do seu galardão. Feliz por poder deixar um bom testemunho. Evangelização eficaz. O que é que nos está a faltar daquilo que Paulo tinha?
Temos muitas bênçãos do Senhor. Ele encheu a nossa vida com muito. Aquilo que Ele nos pede é pouco comparado àquilo que Ele nos deu. Mas nós podemos, irmãos, nós podemos. Nós podemos ser testemunhas como o apóstolo Paulo foi. E afinal ele era apenas um homem de carne e osso como nós. Mas instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Vamos pedir ao Pai que nos ajude a perceber aonde nós precisamos crescer. E talvez possamos começar olhando para aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque o testemunho significa falar daquilo que Ele tem sido em nós. Talvez possamos começar contando as bênçãos, avaliando ao Senhor, tem feito isto, isto, isto. Eu preciso falar isto a alguém. Porque é muito aquilo que o Senhor tem feito por nós. Conta as bênçãos. É o desafio que eu deixo aos irmãos no fim deste culto. E convido-os a ficar de pé para cantarmos este hino. Conta as bênçãos. E hás de ver surpreso quanto Deus já fez.